20 de fevereiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 22. O livro de Provérbios é um livro que nos traz orientações para decisões inteligentes em nossa vida. Ele foi escrito pelo rei Salomão na sua grande maioria, e o objetivo de Provérbios é trazer para as pessoas inexperientes alguma experiência, conhecimento sobre o que é justiça, o que é bom e o que vai trazer a felicidade e a realização, o sucesso na sua vida. Por isso que o livro de Provérbios é um ótimo livro da Bíblia para que você leia todos os meses. Aqui no canal nós fazemos a leitura de Provérbios desde 2023. Se você tiver interesse em algum capítulo de Provérbios, você pode entrar nas playlists e você vai ver ali várias playlists dos meses anteriores, meditando em cada capítulo de Provérbios. No mês de fevereiro, nós temos 28 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, a forma de fazer a leitura em fevereiro é um pouco diferente. Nós lemos os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7, e com isso nós chegaremos ao dia 28 com as leituras dos capítulos 30 e 31. Essa é a adaptação que nós fazemos em fevereiro, porque é a melhor forma que encontramos de realizar a leitura de Provérbios, dos 31 capítulos de Provérbios dentro dos 28 dias. Porque o capítulo 1 tem uma relação direta com o capítulo 2. O capítulo 1 fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o capítulo 2 explica o que significa o temor ao Senhor. Então, se você ler os capítulos 1 e 2, um completa o outro. E os capítulos 8 e 9 falam a respeito da sabedoria, sobre como Deus criou todas as coisas usando a sabedoria e o que a sabedoria traz para nós. E o capítulo 9 fala a respeito das colunas da sabedoria. Por isso que nós lemos os capítulos 8 e 9 em conjunto. E fazendo desse jeito, no dia 28, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Por isso que hoje é dia 20 e nós estamos lendo o capítulo 22. E o capítulo 22 fala sobre a importância da nossa imagem, da nossa reputação, do nosso bom nome, de como somos conhecidos pelas pessoas. O versículo 1 fala: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Ele está falando sobre o bom nome, está falando sobre a sua imagem. Quando as pessoas falam a respeito do seu nome, o que vem à memória delas? Elas pensam que você é uma pessoa boa, fiel, honesta, correta, verdadeira, que pode ser chamada para ser sócia de uma empresa, de um negócio. Ou as pessoas, quando falam do seu nome, elas pensam em trapaceiro, mentiroso, enganador, falsa, mentirosa, hipócrita, invejosa. O que as pessoas pensam quando falam do seu nome? O bom nome vale mais do que muita riqueza. Não adianta a pessoa ter muito dinheiro e a pessoa ser conhecida como uma pessoa falsa, mentirosa, invejosa, enganadora, trapaceira, adúltera, infiel, desleal, porque a pessoa não vai ter credibilidade. Inclusive, ela pode até perder a sua riqueza se ela não tiver uma boa reputação, uma boa imagem, um bom nome. Por isso que o versículo 1 fala: cuide da sua imagem, da sua reputação. Você se veste de que forma? A sua maquiagem é exagerada? Você usa roupas muito coladas, muito justas, decotadas? Qual a sua forma como você se comunica? Você fala de uma forma polida, inteligente, trazendo ideias? Ou você é uma pessoa que fala o que lhe vem na cabeça? Tudo isso vai criando a sua imagem, a sua reputação. E tudo isso faz com que você tenha acesso
às pessoas, a clientes, a pessoas que estão em níveis mais altos do que os seus, que podem chamar você para fazer parte de negócios, para participar de coisas melhores. Mas tudo depende de como você cuida do seu nome. Por isso que o bom nome vale mais do que muita riqueza. Se você tem um bom nome, você pode conseguir riqueza. Se você é estimado, você tem mais do que riqueza. Na verdade, o bom nome, a estima das pessoas é uma riqueza. E uma riqueza que vale mais do que dinheiro, do que prata e do que ouro. Versículo 2: Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Muitas pessoas discriminam o pobre. Se uma pessoa está pobre, isso não significa que ela vai ficar pobre para o resto da vida. Pessoas ricas podem perder tudo e ficar pobres. Pessoas pobres podem buscar habilidades, crescer, tendo uma boa imagem, fazendo as coisas corretas e mudarem para a riqueza. Riqueza e pobreza é apenas um estado, não é sobre a essência da pessoa. A essência de todos é: todos foram criados por Deus. Todos têm as mesmas possibilidades. É claro que tem pessoas que nascem em condições de mais vantagem e elas podem conquistar a riqueza de maneira mais rápida. Tem pessoas que nascem em condições mais desfavoráveis e elas vão ter mais dificuldades para conseguir conquistar a sua riqueza. Mas o fato é que, seja rico ou seja pobre, esse fator não faz de ninguém melhor ou pior do que a outra pessoa. Por isso que o versículo 2, quando fala que não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois, ele está dizendo para não desonrar, nem humilhar, nem tratar com diferença uma pessoa por causa dessa condição. Antes de olhar para alguém com orgulho, prepotência, soberba, arrogância, pensando que é superior em relação a alguém, antes de olhar com nojo, às vezes as pessoas olham para uma pessoa que está mendigando, perambulando nas ruas com aquele nojo, pensando: olha lá, vai um mendigo, com aquele olhar de desprezo, de desonra em relação ao próximo. Olhe e pense: é uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. É uma pessoa que merece tanto respeito como qualquer outra pessoa. É uma pessoa que, se de repente estiver ali passando por fome, você deve estender a mão, se você tem condição, e ser generoso, generosa, colaborando com a pessoa, com uma roupa, de repente com um alimento, de repente com alguma indicação para a pessoa de onde ela pode receber auxílio, um socorro, indicando locais que você conheça na sua cidade que façam atendimento. Às vezes, você sabe onde a pessoa pode receber o atendimento. Versículo 3. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Ainda voltando aqui no versículo 2. Tome cautela com relação a hospedar pessoas na sua casa, porque nós estamos vivendo dias em que você não sabe o que um mendigo, um morador de rua, uma pessoa que diz que pede socorro e ajuda a você, na verdade pensa no coração. Tem muitas pessoas que têm se disfarçado de vulneráveis, pessoas que são idosas, que se colocam no meio da rua, num terminal de ônibus, dizendo: olha, eu preciso de socorro, eu fui abandonado pelo meu filho, pela minha filha. E eles pedem para que você acompanhe ele ou ela, essa pessoa idosa, num lugar. Elas dizem: olha, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Você pode me levar num hospital? Você pode me levar lá no asilo? E de repente você tem uma boa vontade
E aí você vai levar essa pessoa, mas essa pessoa idosa leva você para um grupo de pessoas que fazem tráfico humano. Existem crianças, adolescentes, pessoas que estão sendo sequestradas pela ação desses grupos. Então a pessoa ela é abordada muitas vezes por uma criança que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda a você, mas na verdade a intenção da pessoa é tocar o seu lado emocional para que você seja sequestrado, raptado, levado para outro local. Então, seja cauteloso, seja cautelosa. Se você é abordado por alguém em situação vulnerável, indique os locais públicos da cidade que podem fazer o atendimento. Diga para a pessoa: fique nessa praça que eu vou ligar para a polícia militar para que eles possam conduzir você para um lugar seguro. Se existe algum projeto social na sua cidade, tenha o número do telefone para que você possa chamar esse local, esse órgão, acionar a sua cidade para que venha atender a pessoa. Então, seja atento, não seja... Você é um cristão, você não deve discriminar a ninguém, mas você também precisa tomar zelo e cuidado da sua vida, porque existem pessoas que estão enganando, muitas pessoas se fazendo de coitadas, se fazendo de pessoas vulneráveis, mas tudo para dar um golpe nas pessoas de boa fé, nas pessoas que têm o bem no coração. Versículo 3: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Veja que o versículo 3 ele fala justamente sobre isso, que a pessoa que é sensata, que tem bom senso, ela vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Aplicando o versículo 3 na vida sentimental. Se você é solteiro, você é solteira, você está vendo se namora ou não namora alguém. A pessoa sensata, ela presta atenção em como aquela pessoa age, em como a pessoa trata os pais, em como a pessoa lida com o estresse no dia a dia, como a pessoa reage diante de uma fechada no trânsito, como ela trata você no momento em que as coisas não estão indo bem ou quando você não está tão bem e precisa de um atendimento médico. E a pessoa vê o perigo e se esconde. Eu conheci outro dia uma jovem que disse que estava namorando um rapaz e sempre que ela estava bem, ele ficava bem. Até que um dia ela teve um problema de saúde e ela pediu a ele que levasse ela no hospital. E ele disse: você está estragando o meu dia. Arruinou o meu dia. Porque na minha programação hoje nós íamos sair e íamos nos divertir, mas agora você ficou doente. Obviamente ela terminou o relacionamento, mas veja que existem pessoas que não estão prontas para um relacionamento. Então, versículo 3, a pessoa sensata ela vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Uma pessoa insensata poderia pensar assim: eu estraguei o dia dele. Uma pessoa insensata poderia pensar assim: é justo a pessoa pensar assim. Realmente, a doença é uma coisa que acaba estragando o momento. Então, fique alerta, se você presta atenção que uma pessoa desonra os pais, que a pessoa não lida bem com as frustrações, com o estresse, veja, será que essa pessoa tem condição de suportar os problemas, os desafios que virão com o casamento? Então a pessoa sensata, ela presta atenção, ela vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Versículo 4. Aqui no versículo 3, inclusive,
Tem pessoas que, por exemplo, quando elas vão fazer uma sociedade com alguém, elas não aceitam sociedade com pessoas que adulteraram. Porque elas dizem o seguinte: se uma pessoa é capaz de trair a pessoa com quem ela dorme, então ela não tem problema nenhum em ser desleal num contrato. Então, existe até algumas empresas que dizem: não faça sociedade com alguém. A pessoa pode ser muito inteligente, pode dominar muito o negócio, mas se a pessoa traiu o cônjuge, a pessoa já mostra que tem um traço, um perfil de deslealdade. Versículo 4: quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Então, temer o Senhor significa ter absoluto respeito pelo Senhor. Significa colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Quem coloca Deus em primeiro lugar em tudo e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Uma pessoa que teme o Senhor, ela sempre vai buscar a palavra de Deus e ela sempre vai ser humilde no sentido de não fazer o que ela quer. Ela vai fazer o que a palavra de Deus diz. Nós estamos vivendo tempos em que há muitos arrogantes, orgulhosos e soberbos dentro das igrejas. Os pastores trazem a palavra de Deus e muitas vezes os orgulhosos, arrogantes e prepotentes dizem: é só o rigor do pastor, que está interpretando a palavra de uma maneira muito grave, de uma maneira muito severa. A gente pode dosar isso, a gente pode brincar com isso. Com a palavra de Deus, não se brinca. A palavra de Deus, ela é pura, ela é reta, ela é verdadeira, ela é justa, ela traz a verdadeira sabedoria. Então, quando a palavra de Deus diz, não faça, é porque quem faz aquilo, logo à frente tropeça. Nós lemos em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, que nós devemos lembrar do Senhor em tudo e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Então, no capítulo 3, está escrito: confie no Senhor em tudo que você fizer e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência. Aí o versículo seguinte, que é o 6, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará os caminhos tortos. Então, em Provérbios 3, fala que nós devemos confiar ao Senhor, não nos apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa inteligência, na nossa força, mas reconhecê-lo em tudo, e ele endireitará os caminhos tortos. E no capítulo 3, no versículo 16, está escrito que se você tiver essa sabedoria de Deus, você terá vida longa na sua mão direita e você terá riquezas e honra na sua mão esquerda. E o versículo 4 aqui está falando exatamente isso. Quem teme o Senhor e é humilde, quem coloca o Senhor em primeiro lugar e honra, obedece, é humilde para aceitar o que a palavra ensina, consegue riqueza, consegue prestígio, que é o mesmo que honra, e consegue a vida longa. Consegue vida longa porque uma pessoa que teme o Senhor nunca vai se envolver com a mulher do próximo. Então ele não vai correr o risco de perder a sua vida porque se envolveu com alguém que não devia. Uma pessoa que teme o Senhor nunca vai enganar o próximo na venda de um imóvel, na realização de um contrato que toma muito dinheiro de alguém e engana essa pessoa. Então ela não vai correr o risco de ser perseguida para morrer por ter enganado alguém. Uma pessoa que teme o Senhor e é humilde, ela vai sempre ela sempre vai cuidar, por exemplo, da sua alimentação. Porque tem pessoas que morrem em razão da falta de cuidado com a sua alimentação e que se envolvem com drogas, com bebida. Então, quem teme o Senhor e é humilde, consegue a riqueza, o prestígio e consegue vida longa. Ela fica longe dos vícios, ela cuida da sua saúde, ela fica longe
da mulher do próximo, ficar longe do marido da próxima, ficar longe dos enganos, dos contratos fraudulentos, de buscar ganhar vantagem financeira em cima dos outros. Versículo 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. O versículo 5 fala a respeito dos amigos. Com quem você anda? Você não pode andar com pessoas que fazem coisas erradas. No caminho deles, dos maus, existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Você anda com uma pessoa que pratica o mal, de repente essa pessoa enganou alguém, se envolveu com a mulher de alguém, se envolveu com o marido de alguém, se envolveu com alguma coisa ilícita, praticou algum crime, e de repente essa pessoa vai ser perseguida, você está junto. Você pode perder a sua vida, você não sabe o que pode acontecer quando você caminha com uma pessoa do mal. Lembre do versículo 3. A pessoa sensata vê o perigo de andar com quem anda no caminho errado e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Não seja insensato de andar com uma pessoa que pratica o mal. Você pode sofrer um dano inesperado. Versículo 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. O versículo 6 fala para educar os filhos, para educar os netos, os sobrinhos, a criança que você tem perto de você. Se você tem a condição de ensinar crianças a caminhar com Deus, ensine. De repente você é um educador infantil, uma educadora infantil, coloque histórias a respeito da palavra de Deus. Coloque histórias que mostram como seguir a palavra de Deus pode mudar a vida de uma pessoa. E o versículo 6 fala da criança. Mas se você tem adolescentes, pré-adolescentes, incentive a leitura de provérbios. Eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. A educação transforma a vida das pessoas. Inclusive, a educação transforma até a vida dos adultos. Se você fazia alguma coisa errada, como por exemplo, se alimentava de maneira incorreta, lendo Provérbios, nós aprendemos em Provérbios 23 que nós devemos cuidar da nossa alimentação. Então, uma informação muda até mesmo a vida dos adultos, quanto mais de uma criança que está sendo formada. Então, eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O versículo 7 está dizendo para que você busque a riqueza. Quem tem a riqueza tem liberdade de decisão, tem liberdade de escolha. Então, se você não busca a sabedoria, não busca o conhecimento, você acaba ficando pobre. A pobreza não é só financeira. A pobreza, ela tem relação com a forma como você pensa. A forma como nós pensamos mostra como nós vamos decidir. Uma pessoa que tem conhecimento, ela tem melhores decisões. Então os ricos mandam nos pobres. Aqueles que têm oração, jejum, consagração, conhecimento da palavra, relacionamento com Deus, eles têm a comunhão com Deus e podem e sabem o que Deus quer que seja feito. E eles acabam sendo as pessoas que são procuradas pelos pobres espiritualmente, que acabam se entregando para a bebida, para a prostituição, para o adultério, para a inveja, para o ciúme, para a mentira e até para coisas piores, como para o homicídio, para o envolvimento com crimes. Esses são os pobres de espírito. E os ricos
acabam mandando nos pobres. São eles que oram, intercedem, entregam os recados de Deus. E também na parte financeira. As pessoas que não buscam sabedoria são pobres de conhecimento. Elas não tomam decisões boas. Elas colocam dinheiro em lugares errados. Uma pessoa que é pobre na sua mentalidade, que pensa que pode ganhar dinheiro facilmente, ela, por exemplo, joga na loteria, joga nos bets. No Brasil, fazendo uma pesquisa, concluíram que todas essas empresas de cassinos, de bets, de jogos de azar, elas lucram muito dinheiro, porque as pessoas se entregam para o jogo, pensando que podem ganhar muito dinheiro fazendo suas apostas, quando um pouquinho de inteligência levaria essas pessoas a entender que aquela pessoa que cria o jogo, que cria a programação da máquina, nunca vai fazer uma programação para que ela perca. Mas ela sempre vai fazer uma programação para que ela lucre o máximo de dinheiro. Mas uma pessoa que está empobrecida na sua mente, ela pensa, coloca a esperança nesses jogos. Então os ricos mandam nos pobres, no sentido de que os ricos sabem o que estão fazendo. Os pobres ficam sempre à mercê, sem direção, sem saber o seu caminho. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aquele que faz um financiamento, pega dinheiro emprestado, ele tem que pagar muitos juros. A segunda parte do versículo 7 mostra que todo tipo de financiamento que você faz precisa ser muito bem pensado. Você vai comprar um celular? Tem pessoas que fazem empréstimo de dinheiro para pagar um telefone celular de 15, 20 mil reais. E a pessoa não pensa que ela não vai usar aquele telefone para nada mais do que tirar foto e mandar mensagens de WhatsApp. Isso não faz nenhum sentido. Tem pessoas que tomam emprestado para comprar um carro muito caro para ostentar e impressionar parentes ou impressionar alguém. E depois elas ficam reféns de uma dívida alta. Depois de um ano e 6 meses, aquele carro, especificamente o carro, perde valor. E a pessoa fez aquele empréstimo, aquele financiamento, porque ela ficou presa numa dependência de ter um certo tipo de carro. Escolha um carro que está dentro das suas condições, que está dentro do que você pode. Se você pode usar as pernas, uma bicicleta, uma motocicleta ou transporte público e você não tem condições de arcar com as despesas, com a manutenção de um carro, não compre um carro. E com relação a assumir financiamento de uma casa própria, muitas pessoas têm esse sonho. É muito bom você ter a sua casa. É muito bom você ter o seu imóvel e a casa dos sonhos. Mas é necessário administrar o tempo das coisas. Às vezes não é o tempo. Às vezes você precisa reunir um pouco mais de recurso antes de realizar esse projeto. Então, os ricos mandam nos pobres. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Preste atenção no tempo para cada coisa na sua vida. Tenha paciência e busque desenvolver habilidades para que você tenha uma mentalidade rica, para que você saiba como crescer as suas fontes de rendimento. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, está escrito: invista em vários negócios, para que você tenha várias fontes e dessa forma você nunca seja refém ou escravo de alguém de quem você vai tomar emprestado, mas que você tenha para emprestar. Versículo 8: quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Então, versículo 8: quem semeia a maldade colhe a desgraça. Se uma pessoa carrega o ódio no coração e ela começa a tomar atitudes do mal contra o próximo,
esse mal vai voltar para a própria pessoa. A pessoa pratica o mal contra um, contra outro, e um dia ela encontra alguém que ela não deveria ter tocado naquela pessoa. Ela acaba recebendo mal contra a vida dela. Versículo 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. O versículo 9 fala que Deus, ele zela pela pessoa que tem generosidade, que tem bondade no coração. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25, está escrito assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende ao próximo também será atendido. O versículo 9 aqui de Provérbios 22 fala a mesma coisa. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. No dia da angústia, no dia em que a pessoa que age com bondade precisa, o próprio Deus dirige os caminhos dessa pessoa para que ela consiga o que ela precisa. Versículo 10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não escuta ninguém. Uma pessoa orgulhosa está sempre humilhando o próximo, dizendo que ela é melhor, ela é superior. Tudo que ela faz dá certo, o que os outros fazem não presta. Então, mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Mas, e quando a pessoa orgulhosa é o marido ou é a esposa, o que você faz? Você manda embora? Se tomou a decisão errada, escolheu a pessoa errada, não foi sensato, não foi sensata, na hora do namoro, na hora de mandar embora antes, agora que você está casado, agora que você está casada, é necessário investir no desenvolvimento dessa pessoa. Converse com a pessoa e procure fazer amizade com outros casais ou pessoas que são humildes, que vão poder falar a respeito desse comportamento orgulhoso para que essa pessoa aprenda. Então, se você casou com um marido que não escuta você, procure um casal que o marido da sua amiga é uma pessoa que escuta. Na amizade, na conversa, no relacionamento, o marido da sua amiga vai falar com o seu marido e isso vai ajudar nesse processo. Você é o marido, a sua esposa é a pessoa orgulhosa. Procure algum amigo que tem uma esposa que segue a palavra, que tem humildade. A sua esposa vai conversar com essa amiga, com essa esposa do seu amigo, e ela vai, nesse relacionamento, ter condição de, na conversa, ali no desenvolvimento, na interação, ver essas situações. Mas lute pelo seu casamento. Mande embora a pessoa orgulhosa se você ainda está em tempo. E acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Versículo 11. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. Então o versículo 11 está dizendo, se você é sincero, a palavra sincero vem de sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas pegam a cera e passam na trinca para esconder aquela trinca. Mas o sincero, ele não coloca a cera, não usa maquiagem. Ele fala a verdade. Quem ama a sinceridade, a verdade, e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Saber falar bem significa falar coisas boas, coisas sábias, coisas inteligentes. Sabe trazer bons conselhos. A pessoa que tem a sabedoria, ela terá a amizade do rei. Significa que se você é verdadeiro, se você é honesto, se você é justo e se você tem sabedoria, você vai ter a amizade das pessoas mais importantes. Você vai ter a amizade das pessoas que estão nos cargos importantes, você vai ter acesso a sociedades, negócios e a coisas que as pessoas mais importantes têm acesso. Versículo 12. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade
e atrapalhar os planos dos mentirosos. Veja que o versículo 2 fala que o próprio Deus, ele fica atento, alerta, para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O versículo 12 está dizendo que existe justiça divina. Você pode pensar, enganei um, enganei dois, enganei três, mas Deus, ele tem um tempo em que ele tolera que a pessoa pratique o mal. E tem o dia em que ele fala, hoje acabou. Quando chega o dia em que Deus fala que acabou, a pessoa tropeça. É o dia em que a pessoa é descoberta pela polícia. É o dia em que a pessoa recebe a justiça de Deus. Versículo 13. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair o leão me pega. O versículo 13 diz que o preguiçoso sempre dá desculpas esfarrapadas. Se você sempre dá desculpa e deixa as obrigações para depois e não cumpre as suas tarefas, não executa o que tem que ser feito, você vai cair na desgraça. Quem sabe dar desculpas e fica sempre nas desculpas, não prospera. Versículo 14. O adultério é uma armadilha, onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Então, versículo 14. Quem são as pessoas que o Senhor detesta? As pessoas orgulhosas, as pessoas arrogantes, as pessoas que dizem, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida, Deus não manda em mim. Será que Deus existe? O orgulhoso, ele até fala, será que Deus existe? Ou o orgulhoso é até aquele que frequenta a igreja, mas ele fala assim, não tem problema nenhum eu sair com a mulher do meu próximo. Depois, Deus me perdoa. Então, essa pessoa que desonra a Deus, que não considera o respeito a Deus e que faz o que ela quer, o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É uma pessoa que para Deus é detestável. Deus, ele ama aqueles que temem a ele, aqueles que têm absoluto respeito por ele, pela palavra dele, e que seguem e pautam a sua vida em obediência a ele. Versículo 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. O versículo 15 fala sobre a importância da correção, sobre a importância de falar com os filhos, mostrando o caminho certo. Porque isso é o que vai tirá-los da tolice. E o versículo 15, na primeira parte, diz o seguinte, é natural que as crianças façam tolices. Tem aqueles pais que são impacientes. Eles corrigem o filho quando o filho faz uma coisa errada uma vez, e quando o filho repete uma segunda vez, ele já fala, eu já falei para você não fazer isso. E muitas vezes são muito agressivos no castigo. Existe um estudo que mostra que para uma criança aprender a fazer o que é correto, o que você ensina na primeira vez, ela precisa ser corrigida mais ou menos de 7 a 10 vezes. Então, é natural que as crianças façam tolices. A criança, ela está em fase de aprendizagem. É necessário ter paciência, mas a correção as ensinará a se comportarem. A correção moderada, a correção com a paciência, a correção com o entendimento de que, muitas vezes, você vai ter que corrigir 3, 4, algumas coisas a criança vai ouvir uma vez e ela já vai entender. Outras, você vai ter que falar 2, 3. Outras, você vai ter que falar 7, 8, até 10 vezes. E às vezes, você vai falar aquilo que tem que ser feito, ela vai aprender por um tempo, mas um pouco mais na frente, ela vai errar. E aí você precisa corrigir novamente. Versículo 16. E é assim, se pensarmos bem, até com a gente mesmo. Nós que somos adultos, muitas vezes aprendemos uma coisa, anotamos, não fazer mais isso. E de repente, nós estamos fazendo.
E de repente nós lemos a palavra e a palavra nos confronta e fala novamente: não faça isso. Então, se Deus, que é o nosso Pai, tem paciência conosco, nós devemos ter paciência com os nossos filhos. Versículo 16: quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. O versículo 16 está dizendo: se você enriquece em cima dos pobres, enganando eles, existe um castigo. Deus, o próprio Deus, zela pelos pobres. E se você vive dando presentes para os ricos, você acaba ficando pobre, porque você usa o seu dinheiro para dar um presente para uma pessoa que é rica. A pessoa que é rica não aceita qualquer presente. Você tem que comprar um tipo de roupa, um tipo de calçado, um tipo de bolsa, um tipo de alguma coisa que tenha valor para aquela pessoa. E você tira do que você tem e você presenteia um rico. E se você cria esse hábito de querer comprar a amizade de uma pessoa que é rica, dando presentes a ela, você vai acabar ficando pobre. Então, preste atenção com relação a essa questão de querer agradar os outros por meio de presentes, de buscar validação, aprovação. Ah, eu quero andar com aquela pessoa porque aquela pessoa é rica. Não busque isso. Busque a sua validação em crescer em sabedoria. A sabedoria, ela abre portas para você. Lembra aqui do versículo que nós lemos aqui, o versículo 11, ó. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Se você for uma pessoa honesta, verdadeira, e se você tiver sabedoria, você terá a amizade do rei. Você terá a amizade das pessoas que são ricas. Você terá acesso a elas pela sabedoria, por aquilo que você carrega de valor. Por isso o versículo 1 fala que o bom nome vale mais do que muita riqueza. Se você tem um bom nome, você é bem lembrado como uma pessoa que tem respostas, que tem soluções, que tem saídas. O ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Então busque a sabedoria. E não busque a amizade dos ricos dando presentes, porque isso só vai levar você à pobreza. Versículo 17. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos. 18. E será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. O versículo 17 e 18 estão dizendo justamente isso. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. O que os sábios dizem? Estude os ensinamentos dos sábios, e será um prazer para você mesmo, para você mesma, lembrar dos ensinamentos e recitá-los. Quando você aprende a sabedoria, você mesmo, você mesma vai ter prazer de saber como resolver aquela situação. 19. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Então aqui os próximos versículos são ensinamentos para confiar em Deus. 20. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos. 21 que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. 22. Quais são esses conselhos aqui que ele está falando aqui? O verso começa com 22. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Lembra aqui que nós lemos no versículo 16, quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre? Então, quem enriquece à custa dos pobres acabará ficando pobre. Por quê? O versículo 22 e 23 falam, não tire vantagem do pobre, só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Deus defende a causa dos pobres. 24.
Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. 25. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Então são versículos que dizem: não ande com pessoas que criam contenda, que são violentas, que criam confusão, para você não aprender a ser como elas. Esses versículos ensinam: não ande com pessoas que vivem no erro, nas coisas erradas, para que você não aprenda a ser como elas por causa da sua ambiência. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Você pode ser uma pessoa que obedece à palavra de Deus, mas se você fica andando muito tempo com pessoas que desobedecem à palavra de Deus, com o passar do tempo, você vai aprendendo os hábitos dessas pessoas. Então, preste atenção nas suas amizades, nos ambientes em que você entra. Os ambientes exercem impacto em nossa vida. Eles acabam influenciando as suas decisões, as suas opiniões, os seus pensamentos, as suas decisões. Versículo 26. Não aceite ser fiador de ninguém. 27. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Então aqui os versículos 26 e 27 reforçam o que nós já lemos em Provérbios no capítulo 6. Em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 5, está escrito: se você aceitou ser fiador do seu companheiro, não dê sono aos seus olhos. Corra atrás dele e peça insistentemente para que ele te desobrigue daquela tarefa, daquele dever, daquela obrigação. O capítulo 6 de Provérbios, quando fala isso, ele está dizendo: por que você vai assumir a responsabilidade financeira de uma outra pessoa? Se você tem os seus projetos e se você não tem com que pagar, vão pegar a sua casa, vão pegar o que você tem, porque você assumiu essa obrigação. Tem pessoas que assumem a obrigação emprestando cartão de crédito, emprestando seu nome para um irmão, para uma irmã comprarem um carro. E depois acabam ficando com o nome sujo. Veja que Provérbios 22, no versículo 1, fala sobre essa questão do bom nome. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Aí você zela pelo seu nome, você não pega dinheiro emprestado de ninguém, você paga todas as suas contas em dia, e aí chega o seu parente e resolve financiar um carro que ele não precisa só por uma questão de ostentação, e o seu nome fica no risco porque você não zelou, não cuidou do seu nome. Ah, mas é o meu irmão. Ah, mas é meu pai. Ah, mas é minha irmã. Então, eu não vou dizer não. Se você não aprende a dizer não, então você está dizendo não para você mesmo. Você está dizendo não para você mesma. Você está dizendo não para a sua vida, para o seu projeto. Então, é melhor você dizer não para os outros e cuidar do seu nome, cuidar da sua vida, cuidar da sua condição econômica e financeira, porque depois os juros do banco vão recair sobre você. A sua casa, o seu carro, o seu nome, a sua vida financeira que vai ficar em prejuízo. E lembre que aquilo que nós lemos aqui no versículo aqui no versículo 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então você está tomando emprestado para uma outra pessoa, o seu irmão, o seu pai, a sua irmã, né? E você está tomando emprestado, ficando escravo do banco por causa de uma outra pessoa que você não sabe se vai pagar. E junto com essa questão da fiança, quando nós falamos aqui do 26 e do 27, não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Nós falamos também a respeito do empréstimo de dinheiro.
Não empreste dinheiro a ninguém. Se o seu parente precisa de uma ajuda em alimento, de repente em fraldas, porque de repente acabaram de ganhar um sobrinho, uma sobrinha e de repente aconteceu o imprevisto de um desemprego, então cabe a generosidade. Faça doação, mas não faça empréstimo e nem seja fiador de ninguém. 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. O versículo 28 está dizendo: se você compra um terreno, se você compra uma propriedade, não construa além do seu terreno. Conheci uma pessoa outro dia que construiu 3 centímetros do muro, ela avançou 3 centímetros para o terreno do vizinho. Depois que ela construiu o muro inteiro, ela queria fazer um ajuste e ela foi até o vizinho e disse: deixa eu fazer o ajuste aqui para eu poder fazer a correção aqui do muro. E o vizinho disse para ele: você avançou 3 centímetros no meu terreno. Você tem que quebrar esse muro todo, porque você avançou no meu terreno 3 centímetros. Então veja o prejuízo. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras. Se o seu terreno está dividido naquela medida, faça dentro do seu terreno. Não pense em dar uma de esperto. Eu vou construir e depois é só 3 centímetros, a pessoa vai entender. Porque 3 centímetros aqui, eu vou poder colocar aqui uma coisa, um espaço que parece pequeno, mas para mim vai ser vantajoso. Depois o vizinho vai entender. Não, o vizinho pode dizer assim: quebra o muro agora, porque você avançou 3 centímetros no meu terreno. 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Então o versículo 29 está dando um conselho. Seja bom em tudo que você faz. Busque a excelência quando você está fazendo alguma coisa. Isso vai fazer, procure ser melhor, procure sempre fazer de forma cada vez melhor. Você vai merecer estar diante dos reis, diante dos melhores clientes, diante das pessoas que pagam mais. É isso que nos fala Provérbios 22. Agora quero fazer um convite a você que leu Provérbios hoje e ainda não aceitou a Jesus. O dono dessa palavra que nós lemos, Provérbios, é Deus. Deus deixou a palavra para nos orientar num caminho de felicidade. E mais importante do que qualquer coisa nessa vida é você ter amizade com Deus, que é o dono dessa palavra que nós lemos. Ele é o dono da palavra, é o dono do conselho, é o dono da sabedoria, é o dono da vida, e ele quer que você seja amigo dele, que você seja filho dele, que você seja filha dele. E a Bíblia fala que para que você possa ser filho dele, filha dele, você precisa receber o perdão dos pecados aceitando a Jesus. Então, nessa oração que está na tela, a oração de confissão, nessa oração você confessa. Confessar é admitir, aceitar, reconhecer que você tem pecados, que você precisa de Jesus. Então, creia que Jesus é o Filho de Deus e ligue o seu pensamento com Deus agora e faça essa oração comigo. Nessa oração, declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Então você está aceitando Ele como líder da sua vida e como aquele que te salva. Agora a frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Nessa frase você pede perdão dos pecados e pede o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, que passa a morar em você e ajuda você, guia você até o céu. E agora, diga a frase 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é o livro onde
estão os nomes das pessoas que aceitaram Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Quem estiver com o nome escrito no livro da vida vai entrar diretamente nos céus, porque recebeu a Jesus. Então, quando você pede isso na frase 3, você está dizendo: eu quero o meu nome no livro da vida. Eu quero estar com Deus. A oração termina em nome de Jesus, porque Jesus está vivo. Nós oramos para Ele. Por isso é em nome dele. Porque Ele ouve todas as orações e fala diretamente com o Pai, que é Deus, por mim e por você. Quem faz essa oração se torna filho, se torna filha de Deus. E o amém significa que assim seja. É a confirmação de que você recebeu Jesus, recebeu o perdão dos pecados, recebeu o Espírito Santo e teve o nome escrito no livro da vida. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé que pregue que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus e siga a Jesus nesse lugar, participando das reuniões de estudos bíblicos para que você aprofunde o conhecimento de Deus e também das reuniões de oração, principalmente nessas duas reuniões, de estudos bíblicos e de oração, porque na oração você vai ganhar amizade com Deus e vai estar mais perto dele. Quanto mais você fala com ele, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você no seu coração dizendo: não siga por aqui, fuja dessa pessoa, não ande lá, corra dessa pessoa, faça isso, não faça aquilo. Você vai ouvir o Espírito Santo falando com você no seu coração. Vamos fazer uma oração final. Te agradecemos, Deus, pela meditação em Provérbios 22. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria para zelar pelo nosso nome, que nós possamos fugir de tudo que é mentiroso, falso, enganador e que desonra ao Senhor e ao próximo. Que possamos ser sábios, respeitar os pobres, ser generosos, ajudá-los naquilo que precisam, mas também sermos cautelosos para não cairmos em ciladas, armadilhas, golpes, que muitas vezes são aplicados usando pessoas idosas e crianças para nos levar para o prejuízo, para uma situação de perigo. Livra-nos dessas armadilhas, dessas ciladas. Também derrama sobre nós a tua proteção nas nossas emoções, para que não venhamos a confundir bondade com tolice, quando muitas vezes algum parente, algum amigo aparece dizendo para emprestar o nosso nome para que façam financiamentos ou para outros negócios que são deles. Que sejamos assertivos para dizer não nesses momentos e conservar a nossa vida livre de todo mal. Guarda-nos e nos dá a tua direção para responder com generosidade para aqueles que precisam de fato, para estender a mão para aqueles que precisam de ajuda, de apoio, que nós possamos ser sal e luz para alcançar os que precisam, ajudando-os com a generosidade do Senhor, e que o nosso coração nunca se entregue à corrupção de querer levar vantagem em alguma coisa, como, por exemplo, invadir divisas, terrenos, naquilo que não é nosso. Que nós sejamos guardados dessa tentação para que não soframos prejuízos que não precisamos. Que sejamos sábios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Amém. Glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus.